Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. É um prazer estar novamente com os irmãos, cultuando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido aqueles que têm Bíblia a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. O livro de Neemias. No livro de Neemias, e que os irmãos de fato fiquem bem atentos à palavra que Deus tem a nos comunicar nessa tarde. Neemias capítulo 2, versículo 17. O livro de Neemias capítulo 2, versículo 17. E diz assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mas em opróbrios. Os irmãos podem assentar aí por gentileza. Irmãos, quando a irmã Ana me fez o convite para estar ministrando no sábado passado, logo eu perguntei ao Senhor qual a palavra a ser ministrada, porque Deus sabe quem deveria estar nessa tarde para ouvir essa palavra. E na segunda-feira, eu lendo a palavra de Deus com esse propósito, com esse intuito, de receber a revelação de Deus, através da sua sagrada Escritura, Deus havia me dado, naquela segunda-feira, pela manhã, um tema a respeito desse livro de Neemias, que diz, o tema dessa mensagem: reconstruindo aquilo que o inimigo destruiu. Aleluia. Aleluia. Irmãos, para que nós possamos compreender a respeito desse tema, Neemias era o copeiro do rei, e Jerusalém era uma cidade fortificada, era uma cidade maravilhosa, era uma cidade linda, era uma cidade poderosa. No tempo do rei Davi, no tempo do rei Salomão, todo mundo tinha medo e respeitava essa cidade por nome Jerusalém, porque Jerusalém era a capital do povo escolhido por Deus, separado, ungido por Deus, para que habitasse naquela terra. Deus era com aquela nação, Deus era com aquele povo, Deus jamais se separou daquele povo. Deus havia um propósito com aquele povo, uma aliança com aquele povo. Não foi à toa que no tempo do rei Davi e no tempo do rei Salomão e em todo o tempo daqueles reis que se propôs no seu coração a buscar a Deus em sinceridade, em buscar a Deus com fidelidade, Deus honrava o rei, Deus honrava aquela nação, Deus honrava verdadeiramente aqueles que colocavam no coração de buscar a Deus com sinceridade. Não era à toa que aquela nação, aquele povo, todo mundo quando falava na nação de Israel, no povo de Israel, numa cidade chamada Jerusalém, o povo já começava a tremer as pernas, o povo já assustava, porque sabia que havia um Deus que era com aquele povo, sabia que existia um Deus, sabia um Deus que era zeloso e cuidadoso com aquele povo, e todo inimigo que se levantava contra aquela nação, contra aquele povo, era derrotado. Ainda que o exército do inimigo fosse maior do que o de Jerusalém, fosse maior do que o povo de Israel, mas Deus era com aquele povo, Deus era com Israel, e Deus era quem batalhava por Israel. Então era respeitado. Mas chegou uma época, um tempo, em que Deus permitiu que os inimigos viessem a vencer aquele povo tão temido, que não perdia uma batalha, que não perdia uma guerra. Houve um tempo em que realmente os reis daquela cidade se voltaram a pecar contra Deus, a desviar do propósito de
ação que um povo invadisse a cidade e tomasse ela, e levasse o seu povo para a Babilônia, e ali fizesse escravo aquele povo, fizesse escravo aquela nação. E aquele rei Nabucodonosor, a qual invadiu a cidade de Jerusalém, ele destruiu o templo do Senhor, destruiu os muros de Jerusalém, destruiu todas as casas ali dentro daquele muro, ou seja, deixou aquela cidade em ruínas, para que todo o povo que olhasse para aquela cidade maneasse a cabeça, balançasse a cabeça e dizisse: para essa não tem mais jeito, para essa cidade ela jamais será reedificada, jamais será fortalecida, jamais será como antes. Ou seja, aquela cidade estava numa desonra total, porque o próprio significa isso, desonra. E quando, irmão, nós falamos de muro, nós estamos falando de defesa, nós estamos falando de proteção. Aleluia! Então, a proteção daquela cidade, os muros daquela cidade, pela narrativa, aqui no capítulo 2, do versículo 17, e também no capítulo 1, quando o irmão de Neemias chega para ele e fala: olha, a situação de Jerusalém é crítica. Os muros estão no chão, as portas daquela cidade, a qual nossos pais viveram, ao qual você sabe através de nossos pais, que nossos pais nos contaram a formosura daquela cidade, a beleza daquela cidade já não existe mais. Os muros estão em ruínas, as portas queimadas, e o povo está numa pobreza horrível. Aquela abundância que nossos pais nos falaram que havia em Jerusalém já não existe mais. Nabucodonosor destruiu aquela cidade. E agora eu quero entrar na mensagem, reconstruindo aquilo que o inimigo destruiu. Glória a Deus! Meu querido irmãos, e eu quero deixar uns passos para uma reconstrução com êxito, para que você ou para que nós não venhamos errar na reconstrução daquilo que o inimigo levou. Precisamos saber o que precisa ser reconstruído. Na época de Neemias, estavam os muros destruídos, estavam as portas da cidade destruídas, estavam as casas destruídas. Mas o que Neemias deu prioridade não foi a reconstrução das casas que estavam dentro da cidade, mas ele deu prioridade à reconstrução dos muros da cidade. Por que dos muros? Como eu já falei anteriormente, porque os muros significa proteção. Não tem como nós reconstruirmos, irmãos, não tinha como Neemias reconstruir as casas se não havia proteção para aquelas casas. Primeiro havia necessidade de reconstruir os muros para depois reconstruir as casas. Nós precisamos saber na nossa vida o que precisa ser reconstruído primeiro, para que nossos esforços não venham estar empenhados em algo que no primeiro vento venha a ser destruído. Primeiro nós temos que ser cercados de proteção, nós temos que proteger, fechar as brechas para que o inimigo não entre e venha de encontro àquilo que nós estamos edificando. Temos que nos cuidar com a proteção de Deus, com a proteção do nosso Senhor Jeová. Glória a Deus! E Neemias entendeu a visão de Deus. E precisamos entender o que precisa ser reconstruído primeiro em nossas vidas. Sabemos que em nossas vidas precisamos reconstruir muitas coisas, mas em primeiro lugar, irmão, nós temos que reconstruir o muro, a proteção. E para que nós tenhamos proteção, irmãos, no mundo espiritual e nesse mundo físico, precisamos reconstruir